Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: câncer de mama. O Outubro Rosa, ele foi idealizado por um grupo de pessoas da Califórnia, no final da década de 90. E eu não conhecia o Outubro Rosa até eu ser chamada na Casa Branca, onde eu fui homenageada pela ideia toda do colar da Vitória, que é o colar das bolinhas, pela senhora Laura Bush, na época, a primeira dama. O Outubro Rosa começou a crescer muito no mundo inteiro. E é a primeira vez que a Casa Branca foi iluminada de rosa. O Outubro Rosa ele é um movimento mundial de domínio público que desde os anos 90 surgiu nos Estados Unidos e vem se espalhando por todos os países do mundo. Nós mesmos já presenciamos movimentos nos Estados Unidos, no Egito. E como é que acontece o Outubro Rosa? O Outubro Rosa ele é marcado pela iluminação na cor rosa de prédios e monumentos públicos. E da mesma forma a gente convida tanto os indivíduos quanto as empresas a aderirem a essa campanha, tanto decorando as suas casas, vestindo-se de rosa, e as empresas da mesma forma que apoiem essa mobilização, patrocinando, levando essa conscientização para dentro das suas empresas, para suas funcionárias, né, incentivando que elas façam a sua mamografia a partir dos 40 anos e disponibilizando o tempo necessário para que elas, e a dispensa do trabalho para que elas façam esses exames preventivos. No Brasil, então, que nós começamos em 2008 a fazer o Outubro Rosa, já conseguindo que o Cristo, pela primeira vez, Cristo Redentor, fosse iluminado de cor-de-rosa durante 3 noites. Houve uma repercussão incrível, mundial, porque era a primeira vez então que o Brasil entrava nessa, vamos dizer assim, nessa proposta de comemorar o Outubro Rosa com seu maior símbolo, né, o cartão postal do Brasil. No ano seguinte, já em nesse mesmo 2008, no final do ano, eu também fui convidada pela Susan Komen Foundation para fazer na Hungria, em Budapeste. A gente foi como um dos países em desenvolvimento que já estavam participando do Outubro Rosa. Depois, em 2009, foi no Egito. Então, a coisa foi crescendo e mais países em desenvolvimento foram assumindo isso, coisa que antes era só de França, Estados Unidos, Itália. Não, aí a coisa realmente bombou. O mundo começou a falar de Outubro Rosa. E o Outubro Rosa, na verdade, não pertence a ninguém. A gente só teve a ideia de oficialmente fazer com que o Brasil também se identificasse com o Outubro Rosa e que isso fosse uma coisa que eu sempre falo assim, para celebrar a vida, para homenagear pessoas que passaram pela doença e aquelas também que não conseguiram vencer a doença. Então, claro que a gente, desde o seu primeiro ano, nós aproveitamos a época do Outubro Rosa para fazer o lançamento de uma grande campanha com força no advocacy, porque nós precisamos mudar a realidade do Brasil, não importa se é em outubro, se é em novembro, se é em dezembro. No ano passado nós iluminamos a prefeitura, nós iluminamos, o Hospital Pompeia iluminamos a Secretaria da Cultura, a antiga Estação Férrea, iluminamos as cascatas da UX também, o Postão 24 horas também foi iluminado. Em outubro, numa luta mundial, porque isso é ainda hoje uma das causas que mais mata mulheres no mundo, a gente aderindo a essa luta mundial que simboliza assim, que se ilumine
ou que se distribua laços cor-de-rosas. Os planos de saúde enfeitaram de cor-de-rosa suas unidades, onde atendiam. Quer dizer, quem não conseguiu fazer iluminação também buscou alguma forma de lembrar que outubro é o Outubro Rosa. Até a SIC também chegou a ser iluminada também, numa ação do Dr. Francisco Wiesentheimer, que também buscou essa parceria. E nós tentamos lembrar de novo, então, por exemplo, fizemos toda uma campanha, né, que nós temos o julho como o nosso mês, mas como mundialmente. O Outubro Rosa é comemorado em outubro, né, a luta contra o câncer de mama é dado um destaque no mês de outubro, nós começamos a trazer para cá. Então, e articular com a nossa sociedade aqui de Caxias, com nossos planos de saúde, para que eles aderissem nessa causa também em outubro e que a cidade lembrasse que outubro é um mês também da gente buscar a prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa não é só iluminação de prédios, né? Isso é uma parte bonita, visual, da foto, da imagem, mas é a luta. A campanha do Outubro Rosa tem que vir associada a o que nós estamos fazendo, o porquê que a gente está aí nessa história. Porque é inadmissível as mulheres continuarem morrendo de câncer de mama. É inadmissível elas continuarem atrasadas no diagnóstico e também com essas esperas para o tratamento ou até mesmo tratamentos não tão ótimos, porque é só isso mesmo que elas podem ter. Então, a luta da FEMAMA, e aí eu chamo a atenção que não é só, a FEMAMA não é uma entidade, mais de 60 entidades associadas numa mesma causa do diagnóstico precoce e tratamento adequado, que então se espalha pelo Brasil e se espalha nas cidades de onde essas ONGs estão. E às vezes não tem ONG associada à FEMAMA, que é uma pena, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de Caxias, Veranópolis, a Serra Uruguaiana, que eu já sei que esse ano já estão se mobilizando para fazer o seu Outubro Rosa. Então, assim, seria muito interessante que isso tudo tivesse no mesmo fluxo, porque as pessoas vão se sentir participando de uma coisa que é muito gigante, que é o Outubro Rosa Mundial. Se cada um na sua casa fizer aqui naquele mês uma homenagem para o Outubro Rosa, nós vamos estar sensibilizando pessoas que nunca vão fazer mamografia, que não sabem ainda a importância do diagnóstico precoce, e isso cada um entra no Outubro Rosa da sua maneira. A FEMAMA é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. O que significa isso? Significa uma rede, uma coalizão que hoje já compreende 57 outras ONGs em 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Todas essas ONGs estão unidas por uma agenda única nacional e a federação trabalha em conjunto com essas ONGs buscando a redução da mortalidade por câncer de mama no Brasil através da articulação de políticas públicas. Então, o nosso trabalho é focado e baseado no que a gente chama de advocacy, ou seja, pressão nos governantes, nos tomadores de decisões e gestores de saúde, mobilização social para que a sociedade se engaje na causa e busque os seus direitos, e o controle social, ou seja, a fiscalização efetiva dos serviços que estão sendo prestados pela saúde pública. Então, nós levamos as pautas e as agendas regionais e locais para o Ministério da Saúde, para o conhecimento do Senado e da Câmara de Deputados. Esse é um momento de reflexão, o Outubro Rosa também tem que servir para isso, e o IMAMA aqui no Sul, então ele promove isso, fomenta caminhadas, parcerias. Instituições, as ONGs que compreendem a FEMAMA têm perfis diversos, né? Elas trabalham com várias frentes, assim como o IMAMA. O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, IMAMA, é uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil e de interesse público. Nós já temos 20 anos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre e também sedes no interior, e nós prestamos vários tipos de serviços de acolhimento aos pacientes de câncer de mama.
Nós também temos todo um trabalho do voluntariado, que é muito importante, porque sem o voluntariado nós não teríamos como trabalhar em várias frentes, como nos dispomos a fazer. Dentro dos serviços que a gente presta ao paciente, nós temos os bancos de horas de psicanálise, os bancos de horas de fisioterapia, nós temos também grupos de ajuda de mulher para mulher, nós temos o suporte jurídico, tudo gratuitamente para essa paciente de câncer. Aqui nós focamos o nosso atendimento em pacientes do câncer de mama. Nós emprestamos perucas para essas mulheres, nós encaminhamos elas e mostramos para elas como elas podem realizar exames de mamografia, realizar biópsias. Nós temos na cidade de Bento Gonçalves, que também tem atinge toda aquela região de abrangência. Temos em Cachoeira do Sul e 3 de Maio. Em Caxias do Sul, nós acompanhamos o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que é muito importante. Eles também têm um acompanhamento muito próximo das pacientes de câncer de mama lá, com resultados efetivos no tratamento e no acompanhamento dessas pacientes. Então, se na sua cidade há uma instituição, uma ONG, que trabalha com a causa do câncer de mama, que tem interesse em se associar à FEMAMA, basta procurar o nosso site www.femama.org.br, que lá tem todas as instruções do processo de como se associar à FEMAMA. E nós estamos sempre buscando ampliar a nossa rede para que a gente consiga chegar cada vez mais em todos os cantos do Brasil. Bom, em 2007 nós iniciamos em Caxias do Sul um programa chamado Vigimama. O nosso objetivo era diminuir a mortalidade de mulheres por câncer de mama. E estamos atingindo, já reduzimos 20%. No início, nós iniciamos o programa simbolizado no dia 18 de julho, que é o Dia Municipal de Luta contra o Câncer de Mama, e na época nós lançamos um colar de cor lilás, porque era o ano da Festa da Uva, e nós linkamos isso à própria Festa da Uva. E nesse colar ele tinha contas de tamanhos diferenciados que nos indicavam às mulheres que se o nódulo encontrado fosse do tamanho da menor continha do colar, nós teríamos mais chances de cura. E quanto maior, mais difícil. Isso nós distribuímos 15 mil colares nas UBSs da cidade, nas escolas, nos clubes de mães. Foi realizada uma grande campanha de palestras, de orientação, de convite para que realmente isso acontecesse. No ano seguinte fizemos um brinquinho dizendo que nós não queríamos nenhuma mamografia com um nódulo maior que a conta do brinco. A incidência do câncer de mama em Caxias do Sul não é uma incidência pequena, assim como não é pequena em todo o estado do Rio Grande do Sul e em todo o país. Sabe-se que no Rio Grande do Sul a incidência está muito aumentada. A dúvida que fica é, as mulheres nessa nossa região têm mais câncer de mama ou se diagnostica mais o câncer de mama nessa nossa região? Eu particularmente acredito mais nisso. Eu acho que se faz mais diagnóstico, se oferece mais métodos de imagem, métodos de rastreio, se oferecem mais mamografias, mais ultrassonografias, se oferecem mais médicos que permitam que façam o diagnóstico precocemente. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença.
A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Medical TV, a vida e a medicina. O câncer hoje é um problema de saúde pública não só para o Brasil, mas internacionalmente. Se estima, né, que os números, tanto de incidência quanto de mortalidade, aumentem de forma muito expressiva nos próximos 15, 20, 30 anos. Estimativas da Organização Mundial da Saúde mostram que provavelmente em 20 anos o câncer vai ser a primeira causa de morte em todo o mundo. Existem algumas análises recentemente apresentadas que sugerem que a mortalidade por câncer de mama no sul e no sudeste do país está estabilizando ou até diminuindo, né? Enquanto que ela continua aumentando em regiões menos, né, bem servidas de educação, condição socioeconômica e saúde. Se verifica hoje em dia na incidência do câncer de mama no mundo todo, é que se estima uma média de 1,5 milhão de novos casos por ano no mundo. E o que há de novo nisso é que essa doença que era mais dos países mais desenvolvidos, hoje em cada 2 novos casos de câncer de mama no mundo, um em países desenvolvidos e um em países em desenvolvimento, em países de baixa e média renda. E agora, o que é mais grave é que de cada 4 mortes, 3 são nesses países de baixa e média renda. Quer dizer, caracterizando, eles têm incidências parecidas, mas taxas de mortalidade bem diferentes. Ou seja, os países menos desenvolvidos, devido à precariedade dos recursos, a má assistência, o diagnóstico mais tardio, determina uma maior mortalidade. Das mulheres, a partir de 50 anos, como diz o governo, nós achamos que tem que ser a partir dos 40, que devem fazer mamografia todo ano, só 1/3 faz. A gente está falando de um universo de 5 mil mulheres, novos casos de câncer de mama aqui no estado por ano. Isso é muita mulher. Dessas 5 mil mulheres, tem até mais uns 50, 100 homens que têm câncer de mama também. Então, acho que é importante dizer que isso não é só um problema da mulher, não é só um problema do homem. Aliás, isso é um problema da família. Né? E a gente nota assim, que quando um dos dois tem câncer, a família inteira tem um problema. Se a gente traz isto para a nossa região e vê o que acontece com estas doenças na nossa região e foca especificamente no problema do câncer de mama, a gente vê que cidades como, por exemplo, Porto Alegre, tem uma das incidências de câncer de mama maiores das registradas em qualquer país do mundo, né? Mais ou menos os níveis de países desenvolvidos, né? Muito se tem discutido, muito se tem estudado de por que isso acontece. Na realidade, não existem motivos específicos, não tem nada na água, não tem nada na comida, não tem nada nos hábitos que sejam diferentes dos hábitos dos países desenvolvidos, né, em sociedades, né, do primeiro mundo. O que provavelmente explica isso é a nossa origem genética, nossa origem étnica. Se a gente vai ver, nós somos, junto com a parte da Argentina, né, Uruguai e Rio Grande do Sul, uma sociedade basicamente de origem europeia, né, e essa mistura europeia é o que provavelmente esteja, né, na base dessa incidência muito alta de câncer de mama na nossa população. Aqui em Caxias do Sul, através do Vigimama, nós conseguimos uma parceria muito bonita. Hoje a gente pode dizer que todas as mulheres de Caxias do Sul têm acesso à mamografia a partir dos 40 anos. Ou através das UBSs, que é do setor público, né? Ou através dos planos de saúde. Nós conseguimos, em função dessa luta, reunir todos os planos de saúde da cidade e todos são parceiros nesta luta contra o câncer de mama. Então, qualquer um dos planos de saúde da cidade está ofertando às suas dependentes, né,
mamografia a partir dos 40 e auxiliando, inclusive, na grande divulgação que é de fazer a mulher ir fazer mamografia, porque isso também é um dado que nós precisamos, é uma luta que nós precisamos vencer. Conscientizar a mulher que ela precisa fazer mamografia a partir dos 40 anos. Atualmente não adianta mais só fazer autoexame, né? A gente sabe que o autoexame detecta tumores de 1 ou 2 centímetros no mínimo. E nós estamos batendo muito nessa questão da mamografia para ter acesso a lesões muito pequenas ainda que a mão não tem. E quanto menor a lesão, menor vai ser o tamanho da cirurgia, menor vai ser o impacto de quimioterapias, etc. Então, o que eu vejo hoje em dia como uma coisa muito importante é que a paciente que tem um diagnóstico suspeito ou que ela sinta que não é bem assim, ela procure um serviço de mastologia, ela procure um lugar multidisciplinar, porque às vezes um vê, o outro não vê. E existe uma especialidade que só lida com câncer de mama ou tumores da mama, que é a mastologia. Então, assim, tem alguma dúvida com o ginecologista? Tem alguma coisa, tem um caroço para puncionar? Vai ver uma segunda opinião. Vai ver uma segunda opinião, porque às vezes um tumor mexido, e eu tenho recebido aqui muitos, o que é um tumor mexido? É um caroço que foi lá retirado ou que foi mexido e que depois a paciente acaba perdendo a mama. Sem justificativa oncológica, mas que só porque ele foi tirado aos pedaços, por exemplo. Não há momento mais importante do que aquele antes do diagnóstico definitivo, antes da cirurgia definitiva, que é a investigação profunda para quando a gente for para uma cirurgia, seja feito o que foi combinado. Hoje em dia não existe praticamente, olha, se eu pensar numa exceção, eu vou ficar aqui 15 minutos pensando. Não existe por que não fazer biópsias antes de levar uma paciente a uma cirurgia. Talvez em microcalcificações suspeitas muito pequenas, que aí se opera e retira tudo, toda a lesão. Mas é importante que as pessoas percam o mito da biópsia, da punção. Não espalha, não piora, não prejudica. Agora, uma coisa é o mastologista como eu, o cirurgião, ter as células na frente para conversar com as células antes e indicar a cirurgia certa. Ou talvez nem indicar cirurgia num primeiro momento, indicar uma quimioterapia num primeiro momento, porque vai dar melhores resultados. Então, é interessante assim essa coisa da equipe multidisciplinar, do serviço, de um lugar maior, de um lugar onde tem um olhar para a oncologia, porque câncer de mama tem cura. A gente chega a ter a cura quase total dessas lesões se forem pequenas. São poucos os cânceres com essa perspectiva. Só que para isso tem que chegar cedo. E o autoconhecimento, a mudança de fatores de risco, perder peso, caminhadas, se autoconhecer. Então o autoexame é mais não para detectar se tem um câncer ou não tem, mas para saber se mudou ou não mudou alguma coisa. Ter uma dieta boa, ter uma dieta saudável, balanceada, nem tanto, nem tão pouco, nem nada, não comer carne, nem não... Não, uma dieta saudável. Acho que tem uma série de coisas. A ingesta abusiva de bebida alcoólica também, a gente sabe que não é aquele vinhozinho que vai fazer mal, mas muito destilado tem uma relação direta com câncer de mama. Cigarro nem pensar. Acho que cigarro banido da face da terra, essa que é a mensagem para o cigarro. Então é uma visão pelo câncer de mama muito maior do que ser um problema da mama. É um problema da saúde da mulher e é um problema da saúde da família.
E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. Bebê 10, o concurso que vai escolher o bebê que será a cara da campanha de 10 anos do Conception. Prêmios, um book fotográfico e uma câmera digital. Regulamentos e inscrições pelo site www.conception-rs.com.br. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Nessa caminhada de quase 20 anos aí, a gente nota assim mudanças muito lentas, né? Claro que hoje em dia se fala mais de câncer de mama, teve uma desmistificação muito, principalmente da mutilação e da quimioterapia que mata, mas o câncer de mama ainda mata muito. Nós temos no consultório pacientes que, fazendo exames precocemente, chegam e têm benefício por causa disso. Agora, se a gente vai ver estes resultados Brasil, né, nacionalmente, nós estamos muito aquém da onde se deveria estar. A mortalidade por câncer nos países desenvolvidos está caindo dramaticamente há 20 anos. Né? Curvas impressionantes de diminuição da mortalidade, né, que são absolutamente fantásticas. Apesar de que a gente está vendo mais casos da doença, a mortalidade pela doença está diminuindo. No nosso país, lamentavelmente, a realidade global não é a mesma. A mortalidade por câncer no Brasil continua aumentando, apesar das campanhas, apesar dos tratamentos disponíveis, né, para melhorar esses resultados. Nos países mais desenvolvidos, se consegue nos diagnósticos iniciais uma média de 90% de cura, enquanto que nos países menos desenvolvidos essas taxas beiram os 40%. Essa é a nossa batalha diária, que nós não podemos aceitar, e por isso nós temos instalado em várias cidades aí o Comitê de Tolerância Zero para a mortalidade por câncer de mama, porque não se admite mais ver essas pacientes, tanto a nível privado, seguros e convênios, quanto a nível SUS, com tumores tão grandes e tão avançados. Dentro do nosso país nós temos diferentes Brasis. Nós temos áreas mais desenvolvidas e áreas menos desenvolvidas. Nas áreas mais desenvolvidas nós temos uma incidência muito alta, mas estamos tendo uma queda na mortalidade, o que sem dúvida é muito desejável. Enquanto que nas áreas menos desenvolvidas nós estamos tendo aumento da incidência e aumento da mortalidade. Então, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio, a região sudeste tem sido um exemplo de que a incorporação de novos recursos, profissionais de saúde mais bem treinados, determinam melhores resultados. No sistema privado, no sistema que tem convênio, as pessoas têm acesso a todas as medicações que estão disponíveis em qualquer lugar do mundo. No SUS, entretanto, né, esse medicamento eventualmente poderá nunca estar disponível, porque geralmente esta tecnologia, estas novas drogas, elas são muito caras para o padrão internacional e muito mais caras ainda para o padrão da nossa população. E o SUS, tendo um orçamento, né, limitado, né, e aqui cabe o comentário que o Brasil gasta em saúde, né, por habitante, né, números equivalentes a de muitas nações africanas.
muito abaixo do que se gasta na Argentina, muito abaixo do que se gasta no Uruguai, muito abaixo proporcionalmente do que se gasta em outros países da América Latina. Uma das coisas que rapidamente o sistema de saúde total, global, tanto privado quanto público, tem que fazer é estudar de forma muito clara, consistente, pragmática, né, como vamos incorporar a tecnologia que se desenvolve em todo mundo. E certamente isto tem que ser feito de acordo com a nossa realidade, né? E nós temos que fazer um acordo social, nós, sociedade, médicos, né, e eventualmente governo, para dizer e responder uma pergunta que é fundamental e que tem que ser abordada. Quanto vale a vida de uma mulher com câncer de mama? Eu tenho lidado bastante com mulheres, uma faixa etária que estão mais acometidas pelo câncer de mama, né? E o que a gente vê em Caxias do Sul e na região é que elas estão muito bem servidas, são muito bem orientadas, né? Como em todos os países do mundo existe um aumento na incidência do câncer de mama, mas em Caxias do Sul é oferecido condições boas de rastreio desse câncer de mama. É oferecido a essas mulheres portadoras de câncer de mama condições de tratamento, quase sempre relacionados a bom prognóstico dessa cirurgia. Mas não está bom ainda, não adianta me dizer que tem mamógrafo que chega. Se tem, não está funcionando que chega. As pessoas não estão fazendo rastreamento organizado e, vamos dizer assim, sistemático, que é o quê? É todo ano fazer, e se ela não vier, ela é chamada em casa ou recebe uma cartinha, como outros países fazem. Existe uma região como Caxias do Sul, por exemplo, que tem uma atuação exemplar nessa área e já consegue mostrar mudança nos números, no tamanho do tumor. Mortalidade ainda demora. Para a gente ter certeza que a mortalidade está caindo. Eu ainda não estou convencida que a mortalidade está caindo. Provavelmente, sim, com tudo que tem se feito. Mas é uma coisa que é mais demorada. Eu faço. Todo ano? Todo ano. Uma vez por ano. Sim, todo ano. Eu estou com 70 anos, nunca deixo, fazem uns 30 anos que eu faço todo ano. Porque eu tomei muito hormônios, então eu tenho que levar assim acompanhado, né? Todo ano eu faço. Eu acho que isso é muito interessante para todo mundo fazer, né? Sim. Todo ano? Todo ano já tive câncer de mama, então eu faço todo ano regularmente. Faço. Olha, desde os 45 anos eu comecei a fazer. Faço, todo ano. Faço todo ano e recém fiz a ecografia. Faço sim, faço.